Está falando da sabedoria. Sabe esse saber, lá do capítulo 12, versículo 4? Aqui nós temos uma pequena exposição doutrinária, mas não vou entrar em detalhes. Diz assim, o qual nenhum dos poderosos, sabedoria desta, o qual nenhum dos poderosos deste mundo conheceu. Pois se a tivessem conhecido, não teria crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, observe. As coisas que o olho não viu, e os ouvidos não ouviu, e não entraram no coração do homem, é tudo quanto preparou Deus para aqueles que o amam. Pois Deus nos revelará, tá certo aí, irmãos? Não está não? Então eu vou ler direito. Pois Deus nos revelou. Escute, irmãos, ou tem uma incoerência aqui, irmãos, ou a gente passou a vida toda lendo esse texto errado. Porque quando você chega nesse texto aqui, para onde que a sua mente salta? Seja honesto. Não salta lá para a glória? Quando você lê esse texto, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não entrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando você lê esse texto, a sua expectativa fica onde? Aqui no tempo ou na eternidade? Vocês estão com medo de falar, mas é a eternidade. É ou não é? É claro que é, irmãos. É a mesma questão que existe no capítulo 12, versículo 4. Porque a gente vai ouvindo uma coisa errada, e a gente nunca para pensar. Olha o que diz aqui. Pois Deus nolas revelou. Está falando dessa sabedoria, versículo 6 até o versículo 8. Uma sabedoria personificada. Está falando do nosso Senhor. Essa sabedoria. Aonde em sua face o Pai foi revelado. Aquilo que nós estudamos ontem. Lá de João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito foi quem nos exegetou, revelou, fez uma exegese, uma transmissão, uma exposição. Porque na sua face Deus foi explicado. Na sua face Deus foi revelado. Em João 14, Filipe disse, mostra-nos o Pai, isso é tudo. Ele disse, olhe para mim. Sabe o que eu penso, irmãos? Que Jesus deve ter feito uma pausa aqui. Ele disse, Filipe, olhe para mim. Ele deve ter olhado. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Deus estava naquela face. Tudo que Jesus falou, tudo que Jesus ministrou tinha a ver com o Pai. Quando ele disse assim, eu sou o pão da vida, ele sabia o que era comer deste pão. Porque o Pai era o seu pão. Eu sou o bom pastor, porque ele sabia o que era ser esse pastor, porque o Pai era aquele que sempre o conduzia. Tudo que Jesus falou dele era aquilo que ele tinha no Pai. Ele não falou nada que fosse separado do Pai, disse, eu e o Pai somos um. Tudo que Jesus disse que ele era para nós, era aquilo que o Pai era para ele. Então o que Jesus estava falando era só uma transmissão de vida eterna, que vinha do Pai, porque tudo procede do Pai. E tudo que procede do Pai, Ele entregou para nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para nós. Consegue entender isso, irmãos? É o que Paulo explica em Colossenses capítulo 1. O Deus invisível, Ele foi revelado na face do seu Filho. Ele foi derramado no seu Filho. Ele foi dispensado em seu Filho. Paulo vai dizer, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19, ele vai fazer uma exposição linda, que Deus estava consigo, nos reconciliando com Ele. Deus estava em Cristo, nos reconciliando com Ele. Como eu disse para os irmãos, nenhum membro da Trindade vive para si, vive para o outro. O que ele recebe do outro, ele devolve para ele. O prazer de um dos membros, de qualquer um dos membros da Trindade, é a satisfação do outro. E quando Jesus morreu por nós, ele buscava a satisfação do Pai, a satisfação da sua justiça. O que ele fez na cruz foi para exaltar a glória do Pai. Então tudo está ligado a isso, irmãos.
Você consegue entender? Essa é a mais extraordinária verdade. Porque alguns irmãos estão acreditando que na vinda do nosso Senhor Jesus, ficará aqui um grupinho muito pequeno, aqueles assim que a fé vai estar quase, a lamparina vai estar quase apagando, aí Jesus vem para esses capengas, aí eles vão estar ali, um pouquinho de pessoas. Isso não é verdade. O que eu encontro na Bíblia é uma igreja triunfante, e o que o Senhor vai fazer nesses dias, nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, mas o Espírito Santo está revelando, porque chegou o tempo onde este saber, ele vai se multiplicar. Meu irmão, minha irmã, este é o grande avivamento que vai acontecer. Uma mais gloriosa, a mais profunda revelação e o mais profundo dispensado o próprio Deus em seu Filho pelo Espírito Santo a nós. Escute isso. Escute isso. Haverá sim, já está havendo uma igreja que já está experimentando essa realidade do arrebatamento. Sim, nós não podemos cantar essas canções, ora vem Senhor Jesus, se não existe um maranata gritando alto no nosso coração. Se os nossos afetos não estão totalmente tomados, eu digo para os irmãos, beira uma blasfêmia, você cantar uma canção como essa, e ter o seu coração totalmente entulhado pelos prazeres deste mundo, ter um coração conformado a este mundo, isso é um absurdo. O que está acontecendo é que existe sim uma igreja, que já está começando a gritar este maranata, se desprendendo dessa terra, cristãos que não estão encontrando mais prazer em nada neste mundo, a não ser aguardar que o Senhor volte. O que nós estamos ouvindo sobre a volta do Senhor é algo glorioso, irmãos. Agora as coisas começam a fazer sentido. Agora sim, começa a fazer sentido, pois Deus nolas revelou a nós pelo seu Espírito, porque o Espírito a tudo esquadrinha, até o quê? As profundezas, até aquilo que está selado, até aquilo que nós não podíamos entrar. Agora o Espírito Santo está abrindo esse selo, ele está trazendo tudo para nós. Agora estamos começando a entender que o Espírito Santo, irmãos, ele não vai voltar com as suas mãos vazias, ele vai voltar levando ela, a Rebeca, do nosso querido Isaac. Ele e ela, juntos em harmonia, vão dizer, ora vem Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem, vem. Ele está esperando esse grito. Esse é o grito da conquista dos nossos afetos. O Espírito Santo está conquistando ela, os seus afetos para Ele. Ele está conquistando os nossos afetos para Cristo. Deixe-me colocar só mais um texto. Hebreus capítulo 11. Versículo 39 e 40, você sabe que esse capítulo 11, ele fala da galeria dos heróis da fé. Dos heróis da fé. Então o escritor aos Hebreus, ele faz uma linda exposição sobre aqueles que começaram a percorrer essa jornada. Nós estamos no fim da carreira. Muitos vieram antes de nós correndo, entregando o bastão. Cada geração entregou o bastão para outra. Nós herdamos esse bastão. É como uma corrida. O irmão Eric Sauer, ele escreveu um livro baseado nesse capítulo, uma coisa linda. Ele fala justamente disso, de uma corrida. Está havendo uma grande corrida. E aí cada geração foi passando para outra geração. Uma geração lá atrás entregou esse bastão para nós. Como nós somos gratos, irmãos, de ter entendido que a igreja não é uma instituição, a igreja não é uma denominação, a igreja é o corpo de Cristo. Ela não é uma organização, é um organismo vivo. Como foi maravilhoso ter herdado essa visão, que a palavra Cristo fala de um homem corporativo. Aquele, o cabeça que está no trono e o seu corpo que está aqui na terra. Como está lá em 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 13.
Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem